Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, amados. Mais um vídeo para o canal. No vídeo anterior nós falamos sobre o pré-tribulacionismo, né? E falamos sobre esta corrente de interpretação bíblica que defende que a igreja ela não passará pela grande tribulação. E nós falamos em um vídeo antes, não é? Já há algumas semanas atrás, se a igreja ela passaria pela grande tribulação. Nós postamos um vídeo, né? E lá neste vídeo, meus irmãos, nós explicamos, né, sobre, né, três correntes de interpretação bíblica que defendem, cada uma defende a sua corrente, a sua linha de pensamento. Então, nós dissemos que posteriormente falaríamos sobre cada uma dessas correntes de interpretação. O que eles entendem, não é, sobre se a igreja passará pela grande tribulação. Deus, na pessoa bendita de Jesus, iria arrebatar a igreja antes deste grande e terrível dia, ou deixaria que a igreja passasse por esse período sombrio, chamado a ira de Deus, a angústia de Jacó e grande tribulação. Então, há estas linhas de interpretação que entendem desta forma, e cada uma tem os seus argumentos. Então, nós fizemos um vídeo, se você não assistiu, eu peço a você que assista para entender. Isto é importante, irmãos, a gente ter esse entendimento sobre estas correntes de interpretação, porque uma vez por outra nós encontramos pessoas que defendem e mostram biblicamente, né, mesmo fora do contexto, o seu entendimento com relação a tal advento. Então é necessário uma preparação para que possamos nos defender o evangelho, defender a corrente de interpretação bíblica que você defende se você é um pré-tribulacionista. Então, assista o nosso vídeo. A igreja, ela passará pela grande tribulação? É uma pergunta. E nós respondemos essa pergunta lá. Como também o vídeo pré-tribulacionismo. Nós explicamos um pouco, né, sobre o pré-tribulacionismo e a corrente de interpretação. E havíamos prometido a vocês, na verdade, que iríamos falar os contra, né, a linha de pensamento de corrente de interpretação dos pós-tribulacionistas. Mas como falar desta corrente de interpretação se eu não falei ainda da sua corrente, da sua linha de pensamento? Então, para eu falar os contra, eu tenho que falar da corrente de interpretação. E hoje, este vídeo, nós vamos falar sobre o pós-tribulacionismo e a sua corrente de interpretação, o seu entendimento com relação a este advento, porque eles defendem que a igreja ela passará pela grande tribulação. Então, após esse vídeo, né, no próximo nós vamos falar o contra, os pontos necessários que eles defendem e o que está escrito com relação. Vamos explicar aos irmãos em um vídeo para os irmãos terem um entendimento de como se defender, né, dos pós-tribulacionistas e sua corrente de interpretação bíblica, ok? Depois nós falamos sobre o mesotribulacionismo e explicaremos no vídeo os contra, né, a corrente de interpretação do pós-tribulacionismo. E nós vamos falar sobre o seguinte, no outro vídeo: por que não sou um pós-tribulacionista? Uma pergunta, não é? Por que eu não sou um mesotribulacionista? Então, se você é um pré-tribulacionista, defenda a sua corrente de interpretação bíblica. Você, pós-tribulacionista, que estiver ouvindo e vendo este vídeo, não é? E você defende verazmente que a igreja passará pela grande tribulação, defenda a sua corrente de interpretação bíblica. Não é? Aqui você está aberto à sua opinião, deixe o seu comentário com relação ao assunto, não é? Que nós com certeza leremos, não é, a sua posição, a sua defesa com relação à sua corrente de interpretação,
Você que é mesotribulacionista, também deixe seu comentário e nós leremos, não é, a sua posição com relação à sua corrente de interpretação. Eu sei qual é a minha posição, a minha corrente de interpretação, como defender a minha corrente de interpretação bíblica. Então, você que está assistindo, deixe seus comentários, né? Deixe o seu like. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para receber notificações dos vídeos que nós aqui iremos postar, ok? Eu quero compartilhar com vocês um texto na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, a carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, capítulo 3, versículo de número 20, que está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Pois bem, pessoal, como eu estava falando na introdução, né, que a corrente de interpretação do pós-tribulacionismo não é a mesma do pré-tribulacionismo, porque a corrente pré-tribulacionista defende que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, antes que esse terrível e grande dia, né, caia sobre toda a humanidade, Deus ele tomará a igreja para si, né, como Paulo escreve, né, aos irmãos em Tessalônica, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 9, dizendo que Deus não nos destinou, esse nos aqui é referente à igreja, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta ira é a grande tribulação. E nós vamos explicar aqui que o pós-tribulacionismo entende diferente com relação a esta ira de Deus. Para eles, a ira aí não é de Deus, mas de outro ser superior, né, inferior a Deus, né? Então, amados, a igreja defende, os pré-tribulacionistas defendem que a igreja não passará. Porque para os pós-tribulacionistas, a grande tribulação é um período em que a igreja será purificada. A igreja não precisa ser purificada. A igreja já foi purificada com o sangue de Cristo, com o sangue carmesim, né? Então a igreja, hoje é santificada pelo Espírito Santo nesta dispensação. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós estamos no intervalo da 69ª semana de Daniel à 70ª semana, neste intervalo de tempo. E de forma nenhuma nós encontramos, no capítulo 9, versículo 24 a 29 de Daniel, não é, Daniel dizendo, não é, o anjo falando, que não é nem Daniel, é o anjo dizendo a Daniel que a igreja, não é, que Cristo tomará, não é, a 69ª semana e meia, de forma nenhuma está escrito assim. É a 69ª semana e a 70ª semana. Não existe 60ª semana e meia, como os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas defendem. Amém? Ok, pessoal? Então, há essa corrente de interpretação. Os pós-tribulacionistas defendem que a igreja ela passará pela grande tribulação, não é? E eles sustentam, irmãos, não é, que a vinda de Cristo para a sua igreja não ocorrerá até a conclusão da grande tribulação. Então, para eles, né, a expressão que Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 17, não é, que Cristo virá, né, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, não é, e tocará, e os vivos não irão preceder os que dormem, quer dizer, né, os vivos não serão arrebatados primeiro do que os mortos. Não, de forma nenhuma. Os mortos serão arrebatados primeiro, em seguida nós seremos transformados. Então, para os pós-tribulacionistas, eles sustentam verazmente que Cristo, né, o arrebatamento da igreja não acontecerá antes da grande tribulação. Para eles, o arrebatamento da igreja ocorrerá no período da grande tribulação. Então, eles sustentam isto. Até porque, então, irmãos, eles não aceitam, não é, o termo na palavra arrebatamento.
Porque o termo, a palavra arrebatamento, não é um termo bíblico, né? E a palavra arrebatamento, né, no latim, significa rápidos, que traz a ideia, né, de arrebatado rapidamente e com força, não é? Porque Cristo, quando vier buscar a sua igreja, né, será assim. Até porque então, né, a palavra arrebatamento é um título dado ao advento que ocorrerá, né? Que este advento é chamado da segunda fase da vida de Cristo. Que essa segunda fase da vida de Cristo ocorrerá em dois sentidos. Um de forma invisível, que será para a igreja, nem o olho verá este fenômeno acontecer, somente sentirá depois, não é, do fenômeno ocorrido, porque as pessoas sumirão, então ocorrerá catástrofes, não é, em todo o planeta, em todo o mundo ocorrerá catástrofes, que será visivelmente, né, muitas pessoas poderão ver por meio de comunicação, alguns gravarão e etc. Então, nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo ele há de vir buscar a sua igreja. Então, Jesus falou isso para os apóstolos em 1:6. Não vos compete saber nem o tempo e nem a hora em que o Filho ele há de vir. Não compete à igreja. O que a igreja tem que fazer é vigiar, estar atento a este grande dia, que é o arrebatamento da igreja. Então, para os pós-tribulacionistas, eles não aceitam isto. Eles não aceitam. Eles só aceitam que a igreja será raptada, né, quando a igreja estiver na grande tribulação. Então, para ele, o ensinamento de Paulo aí é com relação à grande tribulação e não anterior à grande tribulação. Então, o termo, não é, em latino, raptus, não é, que significa arrebatado rapidamente e com força. Então, esse termo também raptus equivale, não é, à palavra grega harpazo, não é, que é traduzido por arrebatado. Arrebatado. Cristo vai arrebatar a igreja. Então, ela defende assim, nesta posição, que Cristo ele não arrebatará a igreja antes que a igreja passe pela grande tribulação. Ele sustenta. Ao contrário do pré-tribulacionismo, que sustenta, não é, que antes que este grande e terrível dia caia sobre a terra, a igreja será tomada. E nós vamos explicar no vídeo anterior, não vamos dar detalhe nenhum aqui, não é verdade? Então, meus irmãos, para os pós-tribulacionistas, a igreja ela estará presente durante a grande tribulação e sofrerá este período. E eles usam, não é, o termo eleito, conforme Mateus, eu quero ler aqui, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, eles defendem este termo. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, diz assim, ó: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Isto realmente fala da grande tribulação. Então, para os pós-tribulacionistas, o termo eleito é aplicado a este texto aqui. Então, eles compreendem, né, que de acordo com o texto, né, o uso, né, em algumas partes das escrituras relacionado a eleito refere-se aos crentes, ao qual o texto nós lemos, que os crentes também passarão, quer dizer, a igreja ela irá passar
né, pela grande tribulação. Para eles, né, para os pós-tribulacionistas, desde que a efusão do Espírito foi derramada no dia, né, de Pentecostes, este termo eleito foi designado à igreja do Senhor Jesus. Então, para os pós-tribulacionistas, o Senhor Jesus ele preservará a igreja, não é, da grande tribulação, mas não livrará a igreja da grande tribulação. Eu não entendo realmente, né, a posição, né, e esta corrente de interpretação bíblica, mas nós vamos falar, né, no vídeo posterior a esse, explicando aos irmãos. Então, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, digo, amado, retificando, eles fazem uma distinção, né? Distinção, eu digo uma separação. Mas separação de quê, irmão Luciano? Eles entendem que o que está escrito, 1 Tessalonicenses 5:9, Deus não nos destinou para a ira. A ira pela qual ele fala não é diferente da grande tribulação. Há uma separação, há uma distinção entre a ira de Deus e a grande, né, tribulação. A ira será uma coisa. Para eles, a ira será derramada contra os ímpios e todos aqueles que foram contra o Cristo de Deus. Diferente da grande tribulação que todo o mundo sofrerá. Para ele, a ira será derramada contra os injustos, os ímpios, contra aqueles pela qual negaram o Cristo de Deus. Diferente da grande tribulação, que será derramada sobre todas as pessoas. Então, para os pós-tribulações, eu vou deixar até o texto aqui, vou deixar a referência. Por exemplo, eu disse aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, né, que fala sobre a ira. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que fala sobre a tentação, o dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. A igreja de Filadélfia, Cristo falando, que aquilo ali é uma referência à perseguição que a igreja passava, mas também refere-se à escatologia bíblica para o futuro. Não é? Que a igreja de Filadélfia ela é uma referência da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E também Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Eu vou deixar essas referências aqui para os irmãos, ok? Pois bem, para os pós-tribulacionistas, irmãos, eles defendem na sua linha de pensamento, eles dizem, né, que a ira que será derramada na grande tribulação não é a ira de Deus, mas a ira de Satanás, não é? E do anticristo, que será derramada, né, sobre as pessoas ali, diferente da grande tribulação. Eu vou explicar de novo. Para os pós-tribulacionistas, eles defendem que esta ira que será derramada, que eles dizem que é a ira de Deus, já não é mais a ira de Deus, é a ira de Satanás, né, e do anticristo, que será derramada sobre as nações, que é diferente da grande tribulação. Então, esta corrente de interpretação, ela faz uma confusão tremenda com relação a estes adventos que acontecerá. Porque a grande tribulação é a mesma coisa que a ira, é a mesma coisa que a tentação dos textos que nós aqui falamos. Que ocorrerá, a grande tribulação, ela é um evento que ocorrerá sob duas fases, 1260 dias mais 1260 dias, ou 3 anos e meio, que é caracterizado como o período da falsa paz, e depois mais 3 anos e meio, aonde o profeta, não é, Daniel, no seu livro, ele diz que haverá, na verdade, uma quebra no acordo e cessará os sacrifícios e manjares. Então aí o anticristo se revelará, aí haverá aquela perseguição, né, sobre toda a população, todos aqueles que não aderirem ao sistema implantado pela trindade satânica, pela trindade perversa,
não é, por Satanás. Então, para os pós-tribulacionistas, estas coisas, meus irmãos, ocorrerá na grande tribulação, mas a igreja, ela passará. Ok? Entenderam, pessoal? Pois bem. São esse posicionamento que eu quero deixar aqui para vocês. O que posteriormente nós iremos argumentar. Traremos um argumento contra. E explicando por que não defendemos o pós-tribulacionismo. Porque não sou um pós-tribulacionista. Ok, meus amados? E eu espero que você tenha compreendido. Deixe os seus comentários aqui, né, nesse vídeo, né, se entendeu, né, porque nós vamos explicar de forma mais detalhada no próximo vídeo. Né? Você pós-tribulacionista, deixe seu comentário. Né? Este vídeo está aberto ao seu comentário, na sua linha de defesa. A mesma coisa o meso-tribulacionista. Você pré-tribulacionista, também deixe o seu comentário. Eu sou pré-tribulacionista, eu defendo o meu pré-tribulacionismo. Eu defendo que eu não passará, eu não irei passar, a igreja não passará. E eu quero dizer aqui uma coisa. Se o pós-tribulacionismo ele defende que a igreja passará, como ele diz aqui, que a igreja passará, ele não aceita, ele sustenta que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Eu quero dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes que a grande tribulação venha, a igreja vai ser arrebatada, a igreja não passará. Agora, passarão sim aqueles que ficarem. Aqueles que ficarem, sim, serão os pós-tribulacionistas. E estes, para serem salvos, pagarão com as suas vidas. Não é verdade? Ao que está escrito, né, na palavra de Deus. Né, que almas estarão debaixo do trono. Né, e estes serão chamados de mártires da grande tribulação. Não é? Então, a igreja, nós defendemos os pré-tribulacionistas que a igreja não passará. Ok? Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe os amados irmãos. Não é? Que os irmãos possam ter um maior entendimento do assunto, ok? Paz do Senhor, amados. Até o próximo vídeo.